olavismo a partir da ascensão do Bolsonaro. Para tentar aqui concluir essa análise rápida. Eu, eu, eu quero lembrar um fato que é o seguinte: logo a seguir ao impeachment, assumiu o Temer e vimos alguma descompressão da, da tensão, né? Entretanto, e inclusive o Olavo, nessa altura, muito graças, à divulgação dessas informações e ao combate dado por muitos grupos muito diversos, e aqui, olha, eu tenho de citar, olha, por exemplo, lá, grupos católicos ligados ao Rafael Queiroz, ou Nova Resistência, houve aqui gente de todos os quadrantes. O olavismo começou a ser isolado e até muita gente que pensávamos que tinha sido iniciada se voltou contra o Olavo nesse tempo, devido a essas informações e a frustração crescente com o Olavo. Entretanto, tudo isso é derrubado novamente, aí é a segunda vez que o Olavo é instrumentalizado e promovido. Quando começam a chegar as eleições, e aqui é importante, novamente, fazer essa análise de como foi criada a candidatura Bolsonaro, como é que o Bolsonaro se torna presidenciável, para podermos avaliar o papel exato do Olavo na primavera brasileira. O Bolsonaro, se vocês lembrarem, até há 5 anos atrás, era considerado como, digamos assim, um político para retardados mentais. Se você quisesse fazer uma confissão de que você era um retardado mental, bastava dizer que você levava o Bolsonaro a sério. O Bolsonaro, inclusive, eu fico estarrecido com o fato de grande parte das pessoas não verem que ele tem um ligeiro retardamento. Olha que o homem teve possibilidades de estudar e não consegue fazer uma frase inteira. Se perde. Ele tem sérios problemas cognitivos. Não é à toa que relata todos aqueles episódios com cabritas e tal. Enfim, é um matuto. Quem criou dentro da direita o espaço para o Bolsonaro crescer foi justamente o Olavo, porque à volta de 2010 o Bolsonaro começa a aproximação ao Olavo por intermédio dos filhos, né, que se inscreveram nos cursos do Olavo, e começa a absorção do discurso olaviano pelo Bolsonaro. E quando a gente vai chegar à altura da definição das eleições, temos aqui a decisão temerária do PT de propor o Lula a, a, a sair como presidente naquele cenário de polarização. Foi uma responsabilidade gigantesca. O Moro o impede de ser candidato. Vem aí o Haddad, que queria para a economia justamente o Plano Guedes. Entre o Bolsonaro e o Haddad não há nenhuma diferença em relação à economia, mas vai com toda aquela pauta identitária por detrás, e aí temos um Bolsonaro que já não era mais aquele velho aquela velha figura folclórica da política, mas era alguém que o Olavo, desde pouco antes, dizia, o Olavo, que tinha fama de grande intelectual e tal, que afinal era uma alternativa viável. Foi a primeira pessoa com fama de intelectual que considerou a séria possibilidade de ver no Bolsonaro um político que poderia, né, assumir um cargo tão importante como a presidência. E, logicamente, os mesmos que promoveram a entrada do PT na corrida presidencial, eles viram também que o melhor cavalo para se apostar à direita
era o Bolsonaro, porque em primeiro lugar, tinha se transformado num presidenciável, porque o Olavo de Carvalho deu o aval dele. Segundo, o discurso olaviano oferecia o radicalismo necessário para criar essa fratura no Brasil. E a gente vê agora, né, de certa forma, essa, digamos assim, é, restauração do PT, esses artigos do Globo falando em perdoar o PT, muita gente dizendo que foi afinal injusta com ele, etc. E a gente sabe que o próprio FHC, que é acusado pelo Olavo de ser comunista, já disse há mais de 20 anos atrás, né, e apoiou a ideia de se criar um partido de esquerda que juntasse PT, PSDB, o que é perfeito para a narrativa olaviana de que todos eles são, no fundo, comunistas com o mesmo plano, que apenas fazem uma falsa dialética. O discurso olaviano, para quem está desatento, para esses desesperados, faz sentido e só vai ganhar força com isso. Quanto a essa coisa que eu disse, de o olavismo ser agora um tumor instalado na sociedade brasileira e já não depender sequer da figura do Olavo. É interessante acompanhar a situação pessoal do Olavo. A gente vê indícios de que ele está desesperado. Foi o processo contra o Caetano, né, que custou caro. Ele, pelo jeito, não tem conseguido pagar as despesas, e o Olavo gosta de uma vida bastante dispendiosa. Até veio a público admoestar, né, o Bolsonaro e dizer claramente que ele não está recebendo dinheiro nenhum e que isso é uma sacanagem. O velho da Havan, bilionário, até veio generosamente dizer, né, para os pobres coitados doarem, fazerem uma vaquinha para o Olavo sem pôr dinheiro nenhum ali, né? E isso me parece, mostrar uma coisa, que de certa forma, aqueles que instrumentalizaram o Olavo, agora veem que o próprio Olavo acaba por ser uma espécie de entrave para o olavismo. O Olavo, talvez como mártir, como alguém que foi injustiçado e acabou sendo conduzido ao desespero e à morte prematura pela ação dos comunistas, vai dar mais força ainda ao olavismo. Quanto agora a uma conexão importante, é essa que a gente tem de prestar atenção também a partir de hoje, pois as outras conexões, tirando a conexão romena, são instrumentais, que é a conexão que surgiu entre o Olavo e o Bannon, para a qual o Caio Rossi tentou chamar a atenção na imprensa, dizendo que ali, tudo bem, o acaso pode ter levado a isso, mas era certo que isso aconteceria, porque os dois condividem da mesma concepção metafísica do mundo, foram buscar isso nos mesmos autores, nomeadamente René Guénon. É um setor isolado, mas, por outro lado, também o Olavo, a gente não pode esquecer que pouco depois do Bolsonaro ter sido eleito, ele foi convidado para ir pessoalmente ao Departamento de Estado americano. Imagine, uma figura que, bom, em teoria é apenas um filósofo autodidata, sendo convidado para ir ao Departamento de Estado. E olha, para mostrar que tipo de planos o Olavo tem para o Brasil e para a própria família, quem o Olavo leva para essa reunião? O filho dele, o Pedro de Carvalho, que eu posso já afirmar para vocês com conhecimento de causa, que tem retardamento, mas é Marine. Eu acho que ele agora é sargento nos Marines. Então ele deve ter visto, olha, eu vou levar o meu filho aqui para mostrar que estou completamente por dentro daquilo que os americanos querem, ok? E talvez meu filho também seja promovido graças a isso. Mas para o Departamento de Estado, tenho certeza, Olavo não passa de um instrumento. Agora, com o Bannon, há ali uma ligação mais, há uma identidade total de objetivos. E o Bannon, ele há uns anos atrás,
tentou levar para frente uma iniciativa de constituição de uma espécie de colégio, queria formar a tal elite intelectual ligado a determinados setores do Vaticano. Portanto, estamos aqui a ver, né, um bocado como o círculo se fecha. Isso explica talvez porque aquele senhor tão simpático, né, tão erudito, entre aspas, o famoso jurista Ives Gandra Martins, andou durante tantos anos, né, dizendo que o Olavo é o mestre de todos nós. Ives Gandra é Opus Dei, né? Pois. Se eu um dia hei de falar convosco a respeito, olha, do que andei descobrindo do Opus Dei em relação a papéis, olha, como eles, que eles tiveram, ou melhor, as empresas onde o Opus Dei está presente, por exemplo, na Primeira Guerra Civil da Jugoslávia, no princípio dos anos 90, guerra muito importante para o desenvolvimento, né, disso que hoje aquele russo, Andrei Korybenko, em 2014, chamou de guerra híbrida, né?